Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos um dos grandes mártires do início da Igreja, Santo Inácio de Antioquia, onde deu testemunho em um momento da história em que o cristianismo não tinha força ainda, onde o cristianismo era marginalizado, não era aceito, e era visto, era enxergado como uma seita, desprezível aos olhos dos judeus, porque se seguia a religião fundada por um malfeitor, por alguém que se fez Deus, e nós o crucificamos. E naquele momento da história, onde tudo era difícil, onde tudo era muito mais complicado para se falar de Cristo, porque não se conhecia a Cristo, surge a figura de Santo Inácio, homem destemido, temente a Deus e de uma ótima cultura teológica. Até hoje, nós bebemos das cartas de Santo Inácio, que ele escreveu aos coríntios, que ele escreveu a australianos, né? Não é aos australianos não, australianos, né? E tantas cartas, onde vai dar um testemunho de fé e vai ser um grande catequista de primeira hora, a catequizar, a mostrar ao povo quem era Jesus, mas mostrar com um fascínio, mostrar com um amor tão grande, onde fosse capaz de despertar os corações para servir a Deus com dignidade e com sabedoria. E Inácio dá de verdade esse grande testemunho de fé, porque homem destemido e homem totalmente fascinado por Cristo, de modo que vai causar um incômodo muito grande naquele momento da história, porque vai testemunhar, porque vai anunciar, porque vai mostrar que o cristianismo de verdade é uma religião nascendo e que o forte do ser cristão é testemunhar Cristo, em que o forte do ser cristão é permanecer na presença de Cristo ressuscitado todos os dias. E nós vemos que, de um modo muito particular, aquela primeira comunidade era uma comunidade que entendeu o papel do bispo diocesano, dos seus auxiliares dos padres, e o papel central da Eucaristia, mistério de amor, vivido, crido e celebrado. E é aqui que nós nos distanciamos absurdamente das comunidades primeiras. Por quê? Porque nos dias de hoje, por incrível que pareça, a Eucaristia não toma mais a centralidade na vida das pessoas. Mas a Eucaristia, nos dias de hoje, para muitos católicos, é quase que um adendo da fé. Por quê? Porque não existe, porque não há, de modo algum, de jeito nenhum, uma abertura do coração de tal modo que se possa verdadeiramente crer na Eucaristia como fundamento de fé. E é aqui que Santo Inácio nos ensina, 20 séculos depois, nos ensina que devemos sempre ter a Eucaristia como centro das nossas vidas. E essa Eucaristia, que deve ser o centro da nossa vida,
passa obrigatoriamente pela minha comunhão. Pela minha comunhão eucarística. Como eu posso ir à missa e não comungar? Se eu não tenho impedimento nenhum de fé, devo eu comungar? E se eu tenho algum impedimento de fé, devo eu buscar, consertar, para comungar a Eucaristia. Mas sem a Eucaristia, eu não posso viver. Sem a Eucaristia, a minha vida fica capenga, fica xoxa, fica sem razão, fica sem sentido. Mas, de verdade, é um valor que nós cristãos devemos viver e devemos sempre, mas sempre, descobrirmos esse grande valor da Eucaristia no nosso viver. E o valor da Eucaristia no nosso viver nos impõe, lá no mundo, testemunharmos Cristo e compreendermos que nós estamos no mundo para sermos luz, iluminar aqueles que estão nas trevas, para sermos sal, para darmos sabor àqueles que perderam o sabor pela vida. E se preciso for, até derramando sangue. Mas que utopia, não é? Quando nós olhamos esses santos que derramaram sangue por Cristo, como Inácio, que nós celebramos, o próprio Sebastião, Santa Luzia, e tantos outros mártires da igreja, que foram fortes e que preferiram morrer a não pecar, e assim testemunharam a fé. E nós olhamos hoje a igreja no século 21, onde as pessoas vêm à missa e não testemunham, porque não comungam. Vêm à missa, mas qualquer coisa que surge lá fora, abandonam a missa. Nem testemunho de missa semanal muitos católicos querem dar. Como pode assim se salvar? Como pode assim chegar ao céu? A missa semanal para nós cristãos, minha gente, não é de modo nenhum algo que eu vou quando eu posso. Quem falta à missa de domingo, raríssimas exceções, falta porque quis. Por quê? Porque tem pouco amor por Deus no coração. Porque dá para todos se programarem e participarem da Santa Eucaristia e depois viverem o domingo em todas as suas dimensões. Mas primeiro, testemunhar o Senhor, o bom Deus. Eu dizia por esses dias assim, eu dizia por esses dias assim, quem muito reza, muito ama. Quem pouco reza, pouco ama. E a Eucaristia ocupa a centralidade da nossa fé cristã. E nós devemos entender que todo o testemunho lá fora começa pela Eucaristia. Eu posso viver uma vida ilibada, moralmente falando, socialmente me colocando. Mas se eu sou alguém que não testemunho a minha fé, eu estou caminhando bem, mas por um caminho muito distante para poder me salvar. Onde se eu testemunho, se eu demonstro aos outros que sou alguém de bem, temente a Deus, e vivo de verdade sobre a batuta de Deus todos os dias, eu caminho bem, no certame que me é proposto, mas com a certeza de que estou caminhando em um caminho curto para chegar aos céus, sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade, onde muitas vezes o empecilho e a dificuldade para testemunhar a fé eucarística não está ad extra de mim, fora de mim,
mas está ad intra em mim, está dentro de mim. Ou seja, naquela maldita preguiça para as coisas santas, para as coisas sagradas, uma indisposição para aquilo que é próprio de Deus, aquilo que na teologia nós chamamos de pecado da assídia, né? Preguiça para as coisas de Deus. E é preciso que nós tomemos consciência de que a nossa salvação passa obrigatoriamente pela minha proximidade com Ele e pelo testemunho lá fora, que é o testemunho derivado da minha intimidade com o Senhor, o bom Deus. Que o Senhor assim nos ajude e nos ilumine, para que sejamos homens de fibra, para que sejamos de verdade mulheres tementes a Deus, capazes de servi-lo de todo o coração e testemunhá-lo em meio às trevas do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.